Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal. Programa Opinião na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Satisfação em estar de volta com você ao vivo do Canal 22, viu? Como vão as coisas por aí? E o frio? Ainda temos frio, né? Aproveite, você que gosta da frio. O cuiabano não gosta muito, né? Mas tem uns que gostam. Você que gosta aí, aproveite bem, porque parece que está com os dias contados aí. Hoje a gente achou que ia fazer muito mais frio, aí fez um friozinho, agora à noite desfriou mais, mas enfim. A Opinião está ao vivo mais uma vez aqui com você, não é? O Bruno Rios está aqui com a gente, vereador por Várzea Grande e também preside a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, a UCSEMAT, com quem a gente vai conversar sobre muita coisa, especialmente lá pelos lados de Várzea Grande. Será que o Bruno está na oposição, está na situação? Onde que ele está? É bem provável que esteja na situação, né? PL, enfim. Mas porque tem gente que é fogo amigo também. Você sabe que na política tem de tudo. Não é o caso do glorioso Bruno, suponho. A gente vai saber disso e muito mais, como andam as coisas por lá. Água, como é que está a questão da água de Várzea Grande, a questão dos radares, que é uma pauta mais recente aí, que inclusive tem no calcanhar da Prefeitura o Tribunal de Contas do Estado que está fazendo essa cobrança, não é? Então, tem muita coisa. E se você que é de Várzea Grande está assistindo aí, estiver a fim de mandar uma pergunta aqui para o Bruno Rios, 99932-2529, para você interagir com a gente aqui. Está com frio, Lorenberg? Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu, particularmente, Paulo, gosto muito do frio. É mesmo? Muito. Se eu pudesse escolher entre o calor e o frio, morando em Cuiabá, eu preferia o frio. O frio é bom. Não, o frio, eu também gosto do frio. Não sei se eu optaria pelo frio ao invés do calor. Ao calor, né? Mas o frio para tomar banho na água quente, para você sair do chuveiro, é uma moagem para você sair debaixo do chuveiro quente. Se você sai, você sabe que vai pegar uma corrente fria de ar e você quer ficar lá e pesa no seu bolso, porque você acaba gastando. As minhas crianças, então, quando entram no chuveiro, para sair, eu tenho que ir lá desligar o geralzão lá Não, sai daí, vai ficar aí até que horas? Enfim, é cuiabano, né? Os cuiabanos são assim mesmo. Aqueles que tomam banho, tem uns que resolvem protelar, né? Mas já teve caso de gente que morreu de banho já, ué. Tomou banho, pegou uma pneumonia e pá, morreu. A pneumonia pega no mim. Pega no mim. E aí... Bruno, tudo bem? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg. Para nós é uma satisfação. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa presente aqui nessa tribuna, sempre que recebo o convite, fico muito feliz, né? Isso significa que a gente tem um certo conteúdo. Tem muito conteúdo. Para trazer aí a todos que nos assistem. Para nós é satisfação e parabéns aí pela audiência, por tudo aquilo que tem contribuído, não só com o nosso município de Várzea Grande, mas com o estado do Mato Grosso. Beleza, nós estamos aqui para bem informar, sim, Várzea Grande, Cuiabá. Onde houver informação pertinente que agregue valor aos conhecimentos do nosso telespectador, cá estamos nós com essa missão aqui. Já estamos há 5 anos. Fizemos 5 anos agora, em abril, o programa Opinião na sua TV Pantanal, viu? Uma honra enorme em estar aqui e também em ter a companhia do Várzea Grandense, em especial, que nunca deixou de nos prestigiar de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Então, Bruno, eu queria falar, para começar, da situação aliás, o vice-prefeito Tião, eu falei com o Tião Nazael agora tardezinha já, ele virá o programa na semana que vem, terça-feira.
dia 3, né? Terça-feira vai estar com a gente aqui, prosear um pouco. A Flávia já veio aqui algumas vezes também. Vamos dar uma esmiuçada nas coisas de Várzea Grande, como a gente sempre faz aqui, né? Como é que está a relação lá na Câmara do Executivo com o Legislativo? Está apaziguado? Porque começou meio turbulenta essa relação, não é? Notadamente com o hoje presidente, o Vanderlei, com a Flávia. Está tudo certo? Como que você avalia essa relação entre ambos, entre os dois poderes lá em Várzea Grande? Boa noite. Bom, Paulo, nós tivemos aí um início de ano um pouco tumultuado. Houve, sim, uma busca de interferência na época do Executivo, na formação da mesa diretora da Câmara, que gerou um certo desgaste. Esse desgaste, querendo ou não, veio aí se arrastando no mês de janeiro, fevereiro e março. E aí observou-se, a maioria do número de colegas, que não estava agregando de alguma forma. Apesar de não ter nenhum outro projeto de grande relevância do Executivo a ser apreciado pelo Legislativo. Em momento algum, nesse momento, houve um projeto de grande relevância, nada vinculado ao DAI, nada vinculado à saúde, nada que fosse, de alguma forma, atrapalhar o Executivo. E aí começou as guerras midiáticas. A Câmara está atacando, mas a Câmara estava fazendo o seu trabalho, o seu papel, legislar e fiscalizar. Quando o vereador indica um problema ou vai ali no plenário para estar pautando uma situação, é que ele quer que a voz da população no qual ele representa seja ouvida. Às vezes pode parecer um dissabor, mas não, é o trabalho dele. E não um ataque. Tanto que eu, por estar no PL, por várias vezes conversando com a prefeita, relatei a ela que eu iria falar o que ela tem que ouvir e não o que ela quer ouvir. E aí, o mês de abril entrou, as coisas começaram a se ajustar, conversando. Da última vez que eu vim aqui, acreditava eu que seria uma situação um pouco mais diferente do que eu via nos governos anteriores, mas as questões de espaço para executivo voltou do mesmo formato. Espaço como assim? Um espaço dos próprios vereadores terem espaço no executivo. E eu pensei que mas o que é espaço? Eu queria só entender. O que é espaço? É aquela questão da governabilidade? Isso. No tocante da governabilidade, poder ter as suas indicações, de organizar, eu esperava que com ela seria diferente. E eu só vi ela organizando se fosse nesse formato. Eu mesmo, por um momento, fiquei até me afastei um pouco, deixei, como se diz, deixa as coisas acontecer. E aí foi se ajustando nesse sentido. Hoje eu vejo uma Câmara com uma boa maioria, boa parte eu falo aí aproximadamente de 16 a 18 vereadores, acredito hoje, compõem a base dela, né? Os outros, existem uns 2, 3 independentes e uns 2 ali, podemos dizer, oposição. Então, assim, agora ela começa a ter um diálogo melhor através desse sentido. Não era o que este vereador, esperava. Eu esperava com uma renovação aí de quase 50%, outros ali, com o que se formou, se desenhasse um formato diferente. Mas, infelizmente, nem tudo é conforme a gente quer ou pensa. Então, mas, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, foi feita a base governista. E aí, agora, ela tem um diálogo melhor, com menos ruído, para que trabalhasse ali a aprovação dos seus projetos, as ideias, fosse colocado isso. Tanto que eu mesmo conversei com a secretária de comunicação, para que a gente diminuísse os ruídos ou seja, cessasse o fogo das guerras midiáticas, né? Ela falou, não, que nada. Aí eu também conversei com o presidente por várias vezes, né? E graças a Deus hoje a gente vê, como se diz, uma situação mais apaziguada. Apesar, que ainda temos certos apontamentos, né? E deixando claro que comentei à prefeita, ao secretário de governo, a todos ali, que isso era algo natural da Câmara, que ela não ela não recebeu um governo a mil maravilha. Na verdade, recebeu uma grande bomba,
né, que era feita numa política de pão e circo, de uma cidade maquiada, onde o governador, eu acho que os senhores noticiaram aqui que o governador subiu no telhado do pronto-socorro. Sim, sim. Pronto-socorro, que na verdade está precisando de um grande atendimento, né, porque ali, se vocês andarem nele, é uma casa da gambiarra. Ali é terrível, ali, naquela época. É uma casa da gambiarra. Foi em janeiro, foi fevereiro. E aí, conversando com o grupo, conversando com as pessoas, né, nós estamos buscando somar com o executivo, né, trazer, aí buscar junto à Assembleia Legislativa, governo federal. Hoje você é base, hoje você é base. Estou na base da prefeita. Ficaria até uma dicotomia, ficaria estranho, né, o vereador do PL, de repente, fazer oposição. Mas é porque, o que acontece, Paulo? Quando eu faço a lei do currículo, eu fui atacado por falar que a lei de minha autoria tirava o esposo da prefeita. E aí eu relatei a todos, fui na imprensa, vim aqui, fui em vários locais e falei, epa, não é a minha lei do currículo que tira o esposo da prefeita. O que tira o esposo da prefeita é uma decisão judicial da terceira vara de fazenda, onde fala da questão do nepotismo. Ah, mas o cargo é político. Mas a lei orgânica do município veda. Entendi. Fica realmente estranho, né? Para não dizer, ilegal não é, mas moral também não chega a ser por conta... o Bruno está se referindo ao cargo no DAI, não é? Não, na Secretaria de Assunto Estratégico. Na Secretaria de Assunto Estratégico, verdade. O DAI é o coronel lá. E aí, hoje, resolveu isso aí? Sim, graças a Deus a gente resolvemos isso. Hoje eu estou ali auxiliando ao vereador o Samir Catumata, montar a liderança. Samir esteve aqui, que é o líder da prefeita aqui. Estamos auxiliando ele, buscando um melhor diálogo entre os colegas vereadores, né? Até porque nós somos lá hoje em 23 vereadores, tem muita cabeça pensando. A Flávia Moretti esteve aqui não faz muito tempo e disse, na ocasião, que a sala dela, teve marcha agora, inclusive, né? A sala dela nem porta tem para vereador. O vereador chega lá, não tem essa moagem de ficar chá de cadeira. E ela disse aqui, eu falei, prefeita, não, é verdade, lá não tem essa coisa assim, não pode ser oposição, situação, vai lá, se eu estiver ocupada, senta lá junto de mim lá, me espera lá a despachar e vamos chupando cana e assoviando ao mesmo tempo. E é bom que, tomara que isso esteja sendo executado realmente, porque cria-se um ambiente mais harmonioso, né, entre ambos aí. Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. É sempre bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. E também muito bom tê-lo aqui porque a nossa audiência em Várzea Grande também é beneficiada com a sua presença. Obrigado, professor. Vereador, eu vou pegar carona em parte do que o senhor nos disse agora há pouco para pedir uma reflexão. No final do mês de janeiro, o senhor, de acordo com a imprensa, o senhor foi até o secretário de Serviços Públicos, Gerson Santos, né? E entregou a ele um ofício. Nesse ofício, o senhor solicitava notificação, maior cuidado e cobranças ou providências com a respeito da coleta de lixo. E aí vem a minha pergunta basilar. Sim. De lá para cá, vereador, o que mudou nessa fotografia? Mudou por completo ou ainda resta muito para ser realizado? Professor, resta muito a ser realizado. Nós não paramos aí somente pelo ofício, nós inclusive estivemos com a prefeita na semana passada, o presidente mesmo aí cedeu um prazo aí pela Câmara aí de 60 dias para que se normalize aí o serviço de coleta de lixo. Recentemente houve aí uma situação ali na Alameda, na região do Alameda, em que houve o alagamento de algumas casas. Eu estou na vida pública há quase 5 anos. 5 anos. Eu nunca tinha visto um alagamento na Várzea Grande. Pela primeira vez eu vi um alagamento. Mas foi em decorrência do quê? Realmente o excesso de chuva, o rio transbordou e alagou? Não transbordou Cuiabá.
foi excesso de lixo. Hoje a Várzea Grande não tem um catatreco, no qual nós estamos cobrando. A coleta está precária, os bueiros estão sujos. O que dá? O alagamento. E nós estamos nessa cobrança ainda. Inclusive, o que a gente solicita é a quebra de contrato da presente empresa. Não paramos com isso. Eu, independente de eu estar base ou não, eu vou cobrar que tenha efetividade. Eu não vou ser uma base com os olhos tampados. Isso nunca, jamais farei. Até porque eu estou lá pelo povo e para o povo. Eu não vou aceitar, eu não vou fechar os olhos para uma situação que está escrachada na cidade. Caminhão coleta constante em vias de grande fluxo. Entrou para as outras vias, coleta zero. Não, isso está errado. Continuamos cobrando isso. Inclusive, situação do DAI, nós mesmos estamos entrando em certos pontos de divergência. A empresa que ora foi contratada aí por um contrato de 21 milhões, será que ela tem condições mesmo de ir lá? Eu mesmo já estou oficiando, solicitando informações, até porque a empresa respondeu. Pagou uma multa de 300 mil por uma outra situação em Rondonópolis. Será que ela tem todos os requisitos? Todo o certificado, do CREA, de tudo? Será quais são as condições? Essa é a minha função de fiscalizar. Quando eu oficio um secretário, por exemplo, um secretário na época, o Gerson, que agora é o vereador Lucas Dukchevski, é justamente isso. Porque quando você volta à sua base, quando você transita pela cidade, você é cobrado dos serviços públicos, e principalmente os essenciais. Quando é coleta de lixo. Quem que gosta de ficar com lixo fedendo na porta da sua casa, a porta da sua casa, tumultuada de lixo? E a gente recebe diariamente. É no celular. As cobranças. Quando eu falo de educação, vereador, estou sem vaga de crédito, estou sem vaga lá. E a gente está a todo momento em contato direto com a sociedade. E nós vamos levar essa demanda. Vamos lá então. Então eu vou aproveitar o gancho, essa pergunta do Lorenberg e o gancho do comentário que eu fiz antes de passar para o Lorenberg, que a prefeita disse dessa abertura de diálogo com os vereadores. Eu, particularmente, tenho uma seguinte opinião, o vereador. O bom vereador, para mim, é aquele que, quando tem as suas demandas, procura solucioná-las. E aí, quem que soluciona? É o executivo, sim, não é? Ou lá nos próprios secretários ou no próprio prefeito. Porque tem alguns vereadores que são midiáticos, sim, que pegam o celular, vão para a rede social, vão para emissora de televisão, de rádio, e fazem maior barulho, sendo que, bem provavelmente, seria mais fácil se conversasse direto, chegaria num bom termo, não brigaria, manteria a porta sempre aberta, o bom diálogo sempre aberto, e resolveria, né? Sim. Nesse caso, lá no gabinete dela, realmente, para você, com essas demandas do lixo, de outras tantas, está aberto, já tem esse diálogo? Só que quando tem as conversas diretamente com o executivo, sem a gente chegar ao termo de oficiar, a gente delimita prazos. A gente quer uma resposta. Quando a população te faz uma questão de lixo, o que ele espera de você? Vereador, eu estou com falta de lixo, está aqui, está falta de coleta na minha casa, eu quero que o senhor dê um jeito. O que ele espera do vereador? Se o vereador cobra o executivo e num prazo aí razoável de 3, 4 dias, o caminhão pelo menos passa na frente da porta da casa dele. Você tem que ter uma resposta. Isso, uma resposta. E ele quer uma resposta imediata. E aí quando você vai uma, vai 2, vai 3, e aí... O lixo ainda espera 2, 3 dias, como você falou agora. E aí vai ficando ali aquela, vai transformando aquela, porque vai acumulando. Aí vai ficando aquela, ele já não te liga novamente. Oi, vereador. Não. Porra, vereador. Você se queima com ele, né? E aí, o que a gente fala? Aí até a paciência nossa com o executivo também vai junto. Porque é pressão, né? Então, o que acontece? Pressão em cadeia. Chega um certo momento, e eu conversei com ela inúmeras vezes por telefone, quanto a ineficiência dessa empresa chamada Locar, que eu tenho lá, e isso eu acredito muito que não está ocorrendo só na Várzea Grande. Eu leio o jornal. O jornal Abílio deu 30 dias. A empresa Locar, chama-se empresa Locar. Aqui nós colocamos ainda 60 dias. Você acha que essa paciência? Não é uma paciência. Não é um tempo razoável? É isso. Não é fácil.
Ninguém disse que seria fácil também, né? Mas se pegou, se montou no touro, tem que agora domar o bicho. O Opinião vai para o intervalo comercial, o primeiro intervalo comercial desta noite. O Bruno Rios, vereador por Várzea Grande, presidente da União das Câmaras de Vereadores também. Esse é um outro assunto que a gente vai estar abordando já já. Aqui a gente volta em 1 minuto e meio, um instante só. Falei que era rápido, a gente já está de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Vamos correndo para o GD, que é o Gazeta Digital. Por falar em Várzea Grande, a coisa está meio complicada pelo lado da saúde, porque nós estamos aí, evidentemente, presenciando a questão da influenza, não é? E lá em Várzea Grande, houve o registro de 6 mortes já, como você vê aí, por influenza nesse ano, 2025. Várzea Grande registrou 6 mortes por influenza somente em 2025, de acordo com dados da Vigilância Epidemiológica do município. Entre os dias 20 de abril e 24 de maio, foram atendidos 344 casos no pronto-socorro. Com a chegada da frente fria, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande reforçou a importância do cuidado e vacinação. De todos os óbitos registrados, 5 ocorreram no pronto-socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, envolvendo pacientes idosos com comorbidades. O 6º caso foi registrado na unidade de pronto atendimento, a UPA, lá do bairro Ipaze, paciente com 68 anos. A gerente da Vigilância Epidemiológica, a Alessandra Carreira, ela alegou preocupação diante do número de casos e considerando aí a disponibilidade de vacinação. Ela disse o seguinte, abre aspas, esses números são alarmantes, principalmente porque a vacina está disponível gratuitamente para a população. É fundamental que os moradores procurem as unidades de saúde e se imunizem contra a influenza e também contra a Covid, fecha aspas, alertou. O apelo da Secretaria de Saúde ocorre em sintonia com o alerta emitido pela Defesa Civil de Mato Grosso, que confirmou a queda nas temperaturas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, essa frente fria deve registrar mínimas de até 14 graus Celsius. Hoje, dia 29, e na sexta-feira, também conhecida como amanhã, 20 graus Celsius. As informações são confirmadas também pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Preocupante isso, viu? Atenção, população de Várzea Grande. A Secretaria Municipal de Saúde está dizendo que tem a vacina, então as pessoas precisam também, talvez a Prefeitura também pudesse ampliar a divulgação, enfim. Contem com o programa Opinião para isso, inclusive, né? Procurem aí as unidades de saúde, vamos vacinar, gente. Vamos vacinar, tomar todos os cuidados, independente do frio, vamos tomar isso, porque a gente nunca sabe, não é? Às vezes pensa que é coisinha leve e de repente não é. Melhor a gente buscar, se a Câmara Municipal também lá, eu sei que também está bem ligada nessa situação também. Então, o que eu dou de sugestão aí? Ampliar essa divulgação, carro de som, se for o caso, e dar uma chacoalhada nas pessoas, que a gente, por natureza, já não tem muito, no corre-corre do dia a dia, não tem muito tempo, né? Mas vida é vida, daqui a pouco, né? Se adoecer aí fica tudo mais complicado.
O Bruno Rios está aqui, eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor. Vereador, de acordo com o site Olhar Direto, no dia 6 de março de 2025, entre aspas, o PL, o Partido do Senhor, está de olho nos passos do vereador Bruno Rios. A cúpula do partido não esconde a insatisfação com a postura do parlamentar, especialmente após a derrubada do veto ao seu projeto de lei, que você falava agora há pouco, ao seu projeto de lei que exige ensino superior para secretários municipais. Nos bastidores, estou repetindo o que diz o site, nos bastidores, cresce a pressão para que ele, no caso o senhor, seja expulso da sigla sobre a justificativa, entre aspas, incompatibilidade de ideias, fecham aspas. Aí eu pergunto ao senhor, vereador, essa notícia procede? É uma Ah, tá, perdão. Se procede, vereador, como está o seu relacionamento com as cúpulas do PL, cúpula estadual e cúpula municipal? E mais ainda, as coisas hoje já foram realizadas, já foram contornadas ou ainda tem coisas para serem resolvidas? Essa é uma notícia ou foi um editorial do... Qual site? Não, foi uma notícia. O site Olhar Direto, no dia 6 de março de 2025. Bom, professor, pela parte estadual, com o presidente Ananias, nós tivemos uma conversa juntamente com outros colegas vereadores. E em relação ao executivo, nós não tivemos nenhuma orientação ou qualquer situação nesse formato. Eu nunca recebi qualquer ligação da parte executiva estadual em detrimento à lei, que é de minha autoria, que é a lei não do diploma, mas do currículo. Não existe exemplo. A lei do diploma, ela fala que a pessoa tem que ter experiência na área, formação na área e ter confiabilidade. O que é isso? Não adianta a pessoa ter um diploma de médico e querer ser procurador do município. Não vai resolver, não é verdade? Nem o procurador do município, nem um advogado ser secretário de saúde, que ele não vai entender de primário, secundário, como é terciário, o que é isso lá. Ou seja, é uma lei que eu fiz sobre o aval da prefeita. Infelizmente, não houve o agrado de alguns. Né? Na época, quando ela não tinha tomado posse, ela gostou sim da lei. Inclusive, eu mandei a lei anterior, antes de colocá-la, aí na época, então, na gestão do prefeito Calil, ela gostou da lei, ok, liberou. E aí, fala-se aí de uma questão, de uma situação com o esposo. Mas deixo claro que a presente lei, ela não tirou o esposo da Flávia. Deixou alguns ali que nos ajudaram na campanha. Sabe, Lorenberg? Aqui, quem acompanha política aqui no estado e entre uns, existe muito disso, daqueles que começou a campanha, entra para dentro do barracão. Chega dentro do barracão, não, eu vou te ajudar, mas coloca aí, eu só quero isso. Aí a pessoa carrega a bandeira, carrega o negócio, coloca tudo, coloca o carro para trabalhar, por mais que tenha declarado assim, tudo, coloca um valor baixo lá. A pessoa dedicou aqueles 40 dias, não dormiu, não acordava, não fazia nada, só campanha, o dia inteiro pensando lá. Só que ganhou a campanha, a pessoa não tem um nível superior, não tem condições, e ela chega no candidato ali que ganhou, fala assim, ei, prefeito, te ajudei, levei minha família, coloquei o meu carro, o negócio, quero ser secretário de saúde. Como assim? Então, eu acredito muito que eu deixei algumas pessoas que tinham uma expectativa em relação a determinados cargos frustrada. E isso gerou, sim, uma certa revolta, que não foi ali nem da diretoria municipal, que hoje o nosso presidente Tião da Zaelli,
que o mesmo me relata que foi um favor que eu fiz ali ao executivo, só não poderia se manifestar, que querendo ou não iria deixar alguns descontentes. Então, nesse momento, essa notícia mesmo não procede. Houve sim alguns descontentamentos de alguns que criavam-se uma expectativa, até porque o cargo público ele é para gerar um serviço público de qualidade, de entrega, de eficiência. Não adianta a gente esperar, por exemplo, de um presidente, por exemplo, do DAI, que não tem conhecimento técnico na área, que não sabe o que está fazendo o negócio. Como que vai chegar a água? Como que o cara vai ter, através da sua discricionalidade de poder, delegar algumas coisas, proceder algumas ordens, assim, para que gere um resultado, se ele não sabe o que ele está fazendo? Então, o que nós queremos é simplesmente moralizar. Moralizar. Mas, vereador, me perdoe a minha interferência. Então, a sua relação com a cúpula do PL em Várzea Grande, a sua relação com o PL estadual está tranquilo. Intacta. Até porque, se a gente for por uma situação de coerência, o senhor se lembra o nosso ex-presidente Bolsonaro, que é do PL, o que ele falava a respeito dos ministros? Que não seriam pessoas técnicas? Se vocês buscarem as notícias, quando ele traz um Paulo Guedes, quando ele traz alguns outros ministros buscando não fazer aquela... Por quê? A Flávia não tinha, só tinha Podemos, PL, qual o outro partido? Acho que mais uns 2 outros partidos que não chegaram nem a fazer vereador, só fizeram um número ali. Ela não tinha compromisso com nenhum partido. Ela não tinha compromisso. Então não tem porquê ela não buscar ter pessoas técnicas. Igual, por exemplo, ela tem a secretária Deise Bocalon, excelente. A pessoa está fazendo um excelente, brilhante trabalho lá. Secretário de Fazenda, Marcão, excelente secretário. Secretário de Administração, Beto, que está lá. Graças a Deus. Então, assim, agora nós queremos o resultado. Porque nós prometemos uma transformação e uma mudança. E a população hoje está ansiosa por resultado. A prefeita anunciou aí a contratação da fundação lá, não é, por essa questão aí do DAI, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, para fornecer o estudo que auxilia aí o município na definição, nessa seara da água lá, não é? Na definição aí do melhor modelo para a universalização do sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário. E lá em abril, o Bruno Rios, você solicitou aí, junto ao Ministério Público, não é? Uma intervenção. E como é que ficou isso, com o encaminhamento que teve? Sim, nós encaminhamos ao Ministério Público, através do seu Procurador-Geral de Justiça ali, com um intuito simples e único. Estamos num processo de concessão privada do DAI. Confere? A prefeita declarou que trocar o presidente não iria resolver. Confere? Ou seja, ela não tem uma pessoa capacitada ali para colocar à frente. Confere? Ela já falou várias vezes que ela não tem recurso suficiente para empregar no DAI hoje, com o resultado de transformar o abastecimento de água. Confere? Tudo isso são declarações da própria prefeita. Quando ela fala sobre concessão privada, ela fala o quê? Transferência da administração do Departamento de Água e de Esgoto. Ela vai fazer uma concessão privada, vai entregar, vai vender, até porque quando alguém comprar, você sabe que aqueles precatórios, aquele passivo, vai ficar tudo para nós. Vai pegar o DAI como se não tivesse dívida nenhuma. E aí o que acontece? E até esse processo ser feito, até essa avaliação, até a gente chegar, por exemplo, na concessão, isso vai levar 1 ano, 1 ano e meio. E até lá? Vamos ficar à mercê disso que está aí? A população vai sim passar por todas essas intempéries de bomba queimando, falta de planejamento. Um engenheiro hoje da Águas do Cuiabá, dependendo do departamento lá, ganha aproximadamente 40, 50 mil. A prefeitura não tem esse recurso para pagar. Ele está precisando trocar aí 4 bombas com inversores, aproximadamente de tudo isso, 20 milhões. A prefeitura tem esse recurso? Não tem. E não tem de onde tirar esse recurso. Então, a prefeita está nesse exato momento em Brasília.
Passou lá pelo gabinete do senador Wellington e já estão trabalhando PAC e vire promessas e promessas e promessas, como foi feito. A população está cansada disso. Quando eu falo de uma intervenção, eu bato na porta do governador: ô governador, quando o senhor viu o caos na saúde de Cuiabá, o senhor interferiu, não interferiu? Porque pessoas estavam morrendo, estava uma situação caótica. Aqui na Várzea Grande não está muito diferente, não. Só que é água, mas também é essencial. Por que não interferir aqui? Por que falar, prefeita? Dá licença, a senhora não tem dinheiro e não tem condições. Deixa eu aqui pegar uma equipe qualificada, organizar, tentar gerar um resultado. Eu acho que cabe a prefeita ali e o vice-prefeito uma certa humildade, falar: ô, eu não estou dando isso aqui não, me ajuda aqui. Até porque, vamos lá, a secretária é uma indicação da prefeita, mas foi lá o governo do estado e falou: ó, essa aqui é uma pessoa muito boa. Fulano ali é uma pessoa muito boa. E por que não o Mauro Mendes fala assim: peraí, eu já dei 29 milhões para o Calil. Cheguei lá no aniversário de Várzea Grande, no primeiro ano, lá em 2021, salvo engano, na porta do Paço Couto Magalhães, falei: vou dar três etas. 3 etas. E agora? A prefeita está aí agora. Qual que foi o presente do governador? Somos o segundo maior arrecadador de ICMS. Hoje que somos Várzea Grande é o segundo. Se pegar o recurso que a gente deixa no estado e o recurso que volta, a diferença é grande. Eu acho que nada mais justo do que o governador dar um pouquinho de água para nós, né, do que a gente já contribui lá. Aí tem que saber se ele está sendo provocado, porque se sou eu o necessitado, eu que estou precisando, então eu tenho que ir atrás do auxílio, saber se a Flávia, como ela está fazendo em Brasília, se ela está também fazendo isso aqui em Mato Grosso, tanto na Assembleia Legislativa quanto em emendas, como também, como disse aqui o Bruno, lá no próprio Palácio Paiaguás, junto ao governador. É pires da mão, não tem que ter vergonha, não tem que ter cerimônia, até porque não são inimigos políticos. E ainda se fossem, né? Não teria nada a ver. Infelizmente, isso acaba danificando a relação, quem padece é o povo. Aqui em Cuiabá tivemos, aí no passado não muito distante, prefeito e governador não se falavam, só se bicavam e pela imprensa se alfinetavam. Resultado, Cuiabá perdeu muito, ou deixou de ganhar muito, né? No caso de Várzea Grande, apesar de estar ainda no primeiro semestre da gestão, mas isso tem coisas que urgem, providências que urgem. A água, por exemplo, não tem como, né? E ela foi eleita, a prefeita e o Tião foram eleitos com essa bandeira aí de resolver. O povo estava cansado das gestões, estava cansado do para trás mente, né? Porque o para trás mentiu. O para trás mente, que eu falo, é o passado, né? Mentiu quando dizia que ia solucionar e não solucionou. Solucionar é solucionar. Estou falando de hidrometração, estou falando do encanamento que é velho, tinha que estar novo, o desperdício só aumenta. E a universalização, tanto de água e esgoto, enfim. Isso era para estar, anos-luz, era para estar outro patamar, mas não, está ainda patinando em relação a isso aí. E a prefeita que nem lá em Brasília, com pires na mão, atrás de dinheiro, atrás de emenda, atrás de recursos, para tentar amenizar aqui, dando os pulos dela, não é? Que nem eu falei, o Tião Mazaelli vai estar conosco aqui, o vice-prefeito, na terça-feira. Também vamos esmiuçar um pouco mais sobre essas questões do Executivo Várzea-Grandense. Eu vou para o intervalo ou não vou? Vou para o intervalo. Intervalo comercial, Bruno Rios, também conhecido como filho do seu Mário Rios e da dona Deuvani. Isso. Vi que não esqueci, dona Deuvani Rios também, né? Isso. Então, Mário e Deuvani, os pais queridos aqui do glorioso Bruno Rios. A gente volta num instante só, tá? Estamos de volta aqui com o programa Opinião, o vereador, o Bruno Rios está aqui. Ô Bruno, aquela questão
que eu falei no primeiro bloco não é dos radares ali. Parece que alguns radares foram tirados, inclusive da FEB. Eu sei que foram 30 e tantos aí, que foram, até onde eu parei de contar, né? Que a prefeita Flávia tinha determinado a retirada, né? E até por pressão do Tribunal de Contas. Você está acompanhando isso aí? E outra coisa, essa retirada não vai fazer falta na segurança do trânsito de Várzea Grande? Vamos lá. Recentemente, na sessão anterior, agora nessa terça-feira, foi tocado esse ponto por alguns colegas vereadores. O que falta na Várzea Grande é um plano de mobilidade urbana. Nós não temos hoje um plano de mobilidade urbana. Existem vias expressas, vários tipos de vias. E cada via é uma determinada velocidade, é um certo perfil, e ali isso é analisado. Por exemplo, na FEB. A FEB não foi tirado por nós. Até porque a FEB está se esperando uma conclusão de situação do BRT, entre outras situações, para que possa ser implementado ali situações de redução de velocidade. Até porque havia ali algumas pessoas imprudentes acabam ultrapassando ali a velocidade permitida. Mas a gente observou que houve sim um excesso de radares. Existem vias, lugares dentro do bairro que não havia necessidade. Exemplo, Ponte Sérgio Mota, você atravessa vindo de Cuiabá, você já dá de frente no radar. Levantou um pouquinho, você já está no outro radar. Aí volta o radar, você pega 3 radares em menos de 1,5 km. Pontos que foram observados ali que ficou 3 meses e houve 10 aplicações de infração. Com um aluguel, que querendo ou não, cada máquina é alugada, isso. Ou seja, o que foi tirado foi os excessos. Não foi tirado todos os radares. O que foi tirado ali foi um excesso. O que nós estamos tentando observar é fazer um plano de mobilidade urbana para que fosse estudado, porque infelizmente, igual eu fiz uma crítica na sessão anterior, agora nessa terça-feira com os vereadores, a Várzea Grande funciona da seguinte forma. Funcionava. Espero que agora não esteja mais nesse sentido. Eu sou um amigo de uma pessoa influente na Várzea Grande. Eu preciso ter um quebra-mola ali para a pessoa reduzir a velocidade e ver a minha empresa. Era muito simples, professor. Aí se colocava um quebra-mola ali. Então, o que acontece? Era-se feito muito nas coxas, na base do improviso. Se você observar o valor desses radares aí, é um absurdo. E vamos lá levar em conta. Reduziu o número de causas de acidentes? Não. Professor Lorenberg, a maioria dos acidentes que ocorrem de trânsito são motoqueiros, com vítimas principais. São motoqueiros. Principalmente, sabe aonde? Fazendo aquele corredor e ultrapassando de uma maneira indevida pela direita. São circunstâncias que os mesmos se colocam nessas situações pela própria imprudência. Há questões hoje de você ver, um carro avançou, foi parar do outro lado da avenida, por exemplo, na Avenida da Guarita. Sabe qual que é o fator ali? Na maioria dos casos, se você observar, 80% dos casos, bebida. Bebida. No horário, no momento que não tem trânsito, que você acorda no sábado de manhã, sai, você vê um poste derrubado. Aquilo ali, se os senhores observar, a maioria nesse caso é isso. O que nós precisamos? De mais blitz voltado à lei seca. O que nós precisamos? De uma maior conscientização por parte ali dos motociclistas. Agora, falar que radar reduz acidente, desculpe falar. É o meu ponto de vista. Eu acho que reduz. Não. Em frente a escolas, por exemplo. Lombada elevada. Em frente a escolas tinha que passarela ter... tem que ter alguma forma de sim. Não, de colégio, sim. Nesses locais assim, beleza. Agora, excesso de radares que nem estava aí. Sim. Se tiraram 39, parei de contar, 39, mais de 30. É porque eles estavam sem serventia. A prefeita recorreu a quê? A um histórico no qual não apontou acidente não apontava acidente ou risco, ou alguma ocorrência há muito tempo. E se não tinha utilidade, por que estava lá funcionando só
E aí entra o Tribunal de Contas com sua razão, né? Porque se ele está batendo nessa tecla, é porque realmente tem alguma expertise, algum argumento plausível para fazer. Tanto que aqui em Cuiabá também já está surtindo efeito isso, inclusive o Dilemário, o Abílio, o Dilemário que é o líder do prefeito, o Abílio já também determinado a também verificar e fazer esse levantamento para fazer o corte daquilo que realmente está sendo desnecessário. Observando os quilômetros de vias de Cuiabá com os de Várzea Grande, nós tínhamos mais radar do que Cuiabá, ó. Eu dou uma dica para você, não querer ensinar o padre rezar a missa, mas por que vocês não pedem, não fazem por requerimento oficial às empresas ou à empresa reivindicando a documentação sobre a aferição no Inmetro? Porque tem que ter, se está tudo certinho, se não, o papel do Legislativo é fiscalizar. Então busca essas já informações. Já foi verificado, eu verifiquei pessoalmente, todos os radares, inclusive. Nós fizemos um requerimento na legislação anterior. Todos aferidos? Todos aferidos. Porque tem um sistema, hoje você pode pesquisar, que ele vai falando ponto por ponto, radar por radar, Várzea Grande. Aí tem lá a relação de radares que tem, e você pode colocar radar por radar. Até os desativados estão ali. Que ali, por exemplo, o da FEB que foi desativado ali antes do viaduto, inclusive, tem pontos por pontos, a gente acompanhou e estávamos aferidos. Qual que é o nome do secretário de obras lá de Várzea Grande? Celso. Atenção, secretário Celso. Dá uma olhadinha na avenida da FEB, no sentido de quem desce aeroporto, tem umas panelas lá, né? Aeroporto aqui para Cuiabá, que tem cada panela ali, rapaz, e quem anda de moto, principalmente, não é? Esses são os mais, esses sofrem mais. Correção, Paulo. Hã? Marcelo Padeiro, porque lá é BRT e o BRT, a prefeitura não pode intervir na FEB enquanto tiver a situação do BRT. Mas a prefeitura pode, então, cobrar, não é? Não, nós já estamos cobrando já, a prefeitura inclusive pode já cobrar, oficiamos. vai lá, o Marcelo, e aí? Aliás, o Marcelo, eu conversei com ele hoje pelo WhatsApp, ele estará conosco aqui nos próximos dias. Ele não está em Cuiabá, mas assim que ele voltar, ele vai estar conosco aqui no programa para falar sobre isso. Então, prefeitura, vereadores de Várzea Grande, cobrarem aí do governo, no caso da Cinfra, para fazer esse tapa-buraco, pelo menos lá, porque daqui a pouco a gente vai estar aqui, infelizmente, noticiando acidentes graves e não fatais por conta dessas panelas, as crateras que acabam se formando nesse principal corredor de ligação aqui com Cuiabá, Várzea Grande. Lorenberg. Vereador, agora eu vou querer mais uma outra reflexão do senhor. No dia 24 de fevereiro de 2021, o senhor foi eleito presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso. Sim. E naquela oportunidade o senhor disputava a vaga com um vereador de Vila Bela, sim, o vereador Ediclei, sim, que tinha, fazendo campanha, na campanha dele, tinha a deputada estadual Janaína Riva, o prefeito Emanuel Pinheiro e o presidente, à época, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o Juca do Guaraná. Eduardo Botelho, Paulo Araújo. E o senhor entrou aí com o apoio do Dilmar Dal Bosco, líder do governo estadual, e com Max Russi, que naquela oportunidade havia sido eleito presidente da Assembleia Legislativa. O senhor conseguiu a vitória com 13 votos de diferença. Teve o seu mandato e logo depois o senhor foi reeleito presidente da União das Câmaras de Vereadores. Por aclamação. E aí vem a minha pergunta e o pedido de reflexão. Sim. Vereador, de 2021 para cá, o que mudou dentro da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso? Boa pergunta, até porque agora, sim, em setembro teremos eleição, mais uma vez eleição lá na UFSEMAT. Isso. Nós implementamos os encontros das vereadoras de todo o estado no mês de março, ali no mês da mulher. Nós implementamos a escola do Legislativo,
que é ensinar ao vereador as condições de legislar, né, implementar. Inclusive eu, né, sou fruto dessa oportunidade que nós organizamos ali juntamente com o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Percorremos aí todo o Estado do Mato Grosso, dando cursos nesse sentido. Eu mesmo sou, na história hoje da Várzea Grande, sou o maior legislador da história da Câmara, com 198 projetos de leis apresentados, né? Tanto quanto a lei do currículo, transparência de medicamento, dentre outros projetos de leis aí que venham, não é pelo fato de número, mas são projetos que, querendo ou não, vêm um encontro do anseio da gente positivar situações que, infelizmente, o justnaturalismo não faz por si só. Então, nós fizemos a escola de legislação, a escola de fiscalização, e, inclusive, agora no mês de agosto, nós vamos ter aí um grande encontro dos vereadores do Estado do Mato Grosso, né, para que a gente possa trazer aí para esses vereadores, principalmente o de primeiro mandato, um pouco sobre a efetividade e esperamos aí que o próximo presidente dê continuidade às coisas que acharam interessante. Eu acredito que a escola de legislação, a escola de fiscalização, a valorização das vereadores através do encontro das vereadoras. Então a gente buscou aí, durante esse quase 4 anos, né? Acho que quase não, já foram 4 anos, a trazer esse conhecimento. Não só, além de a gente ter emitido aí inúmeros de pareceres, auxiliando os presidentes das câmaras, aproximamos aí do Tribunal de Contas, até se observarem, não houve quase situações aí de dificuldade em relação aos tribunais de contas, enquanto às precisões de contas dos presidentes. Houve, sim, alguma situação aí de alguns presidentes, algumas câmaras que não estavam filiadas, porque ali depende de uma filiação, que implementaram ali o aumento salarial fora do tempo, não respeitando a lei de responsabilidade fiscal, no qual as câmaras hoje que estavam filiadas, nenhuma passou por essa situação. A gente fez um acompanhamento jurídico e acredito nós que a União das Câmaras, por ser uma entidade que depende da filiação, do recurso das câmaras, e as câmaras têm um repasse diferente do duodécimo, ali a maioria está com o seu duodécimo mais arrochado, mais ajustado, a gente tem uma dificuldade financeira nesse sentido. Diferente aí de uma MM, que recebe, por exemplo, da Várzea Grande, quase 15 mil, enquanto a Câmara paga ali 3, 4 mil. Né? Então tem uma diferença de recursos muito grande. Mas a gente está aí nessa labuta, foi deixada aí uma herança não muito boa, mas que graças a Deus a gente... Sanou tudo? Estamos sanando tudo, não. Mas você vai entregar tudo sanado, com todas as dívidas? Acredito, porque tem parcelamentos que eu tive que fazer com 60 meses. Não tive condições, porque não era se pago o fundo de garantia de alguns servidores. Então a gente ajustou tudo, fizemos uma reforma administrativa ali de quase 20 funcionários, hoje temos 5 funcionários, né? Então hoje eu não pago diária para mim mesmo, que sou presidente, porque eu moro na Várzea Grande, nunca paguei uma diária, né? Conseguimos aí um veículo através, na época do presidente José Carlos Novelli, né? Hoje a Alcemate tem um veículo ali para auxiliar os vereadores vindo do interior, fizemos diversos convênios e acredito aí que a gente está caminhando aí para os tempos próprios. O duro é que eu tenho que encerrar o programa, mas só um comentário aqui. Quando você fica pagando dívidas, se concentrando suas forças e finanças, pagando dívidas passadas, você deixa de investir. Por exemplo, poderia estar investindo na melhor qualificação dos vereadores de todo o Estado, que hoje, vou te falar, Lorenberg é um dos críticos aqui de performance de vereador. Tem vereador que não sabe a lei orgânica, não sabe nada, Lorenberg. Nem do partido não sabe. Nem o estatuto do partido. Então, caberiam, né, aí ao SEMAT dando uma qualificar esse pessoal, mas aí tem que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, aí tem que fazer o quê? Tem que honrar o compromisso aí, sanar para depois começar a investir aí. Com certeza. Na verdade, o que nós pensamos como política é uma política de Estado, uma política ao longo do tempo. Se nós fizermos gestão pensando de uma maneira midiática, de falar, de exercer o nosso simplesmente para aparecer naquele momento, a gente não vai ter entrega e não vamos acreditar num futuro próspero.
nem que a semente seja plantada nesse momento, nem que eu sacrifique ali os meus 2, 4 mandatos, mas ali, tanto que eu fiz mudanças no regimento da União das Câmaras, para que não permitisse que tal aconteça. Todos os contratos por mim feitos serão terminados no final do meu mandato. O próximo presidente já vai pegar uma casa arrumada, lá, sem poder, ele não pode fazer certas contratações se não tiver respeito. Então, são circunstâncias que a gente pretende, assim como deveria ser feita no município. Imagine se o Abílio pega aí com a casa toda arrumada, tudo, a Flávia pega com a casa toda arrumada, sem tantas dívidas, tantas coisas, acho que seria mais fácil para tocar, muito diferente. É mais fácil. Bruno Rios, muito bom o bate-papo informativo aqui, nosso vereador por Várzea Grande, presidente da UCEMAT. Esse espaço aqui continua, você sabe disso, sempre que a gente te convida, o espaço está bem aberto, a postos para bem informar. Obrigado e vamos botar quente lá em Várzea Grande, porque nosso Várzea Grandense precisa. Sim, com certeza. Pode contar conosco, eu quero agradecer o convite, dizer que estou sempre de prontidão para atendê-los, né? E o que a gente espera é uma transformação que a gente entrega. Dentro dos princípios da gestão pública, o derradeiro é eficiência, é entrega. E o dia que tiver entrega, tudo muda. Mais uma vez, um beijão para a gloriosa Delvani, que é a mãe do Bruno, e um abraço para o seu Mário. É Mário, né? Isso, está lá assistindo. Mário Rios. Ô, seu Mário Rios, um abraço para o senhor também, viu? Esse flamenguista. Não, flamenguista não. Não, agora é flamenguista. Tricolor. Não, aí não, coitado. Não, pai, ó. Fluminense, pai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, seu Mário. Vou retirar aqui o boa noite que eu dei pro senhor aqui. Tô brincando, né? Freguês nosso aqui. Mas beleza, o Fluminense que é o freguês do Flamengo. Então, Lorenberg, a gente vai se encontrar. Até amanhã. Só que antes eu tenho um recado para dizer para você que, na verdade, o Lorenberg não sabe o que é bota-ferro. Sabe o que é bota-ferro? É um clássico do futebol. Fica pensando besteira aí não, Lorenberg. Fique agora com a transmissão do futebol, Ferroviária e Botafogo de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, Botafogo. Eles se enfrentam pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o chamado clássico Botaferro. Acontece na Fonte Luminosa, em Araraquara. É isso, até amanhã então. Fica bem, fica com Deus também.